Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula do nosso curso de Lógica de Programação. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de seleção. Na nossa agenda temos aí uma introdução. A estrutura de seleção é dividida em três partes: simples, composta, de múltipla escolha. E vamos ver também comentários. Vamos lá? Bom, uma das tarefas fundamentais aí de qualquer programa é decidir o que deve ser executado. Então, o comando de seleção permite determinar qual ação a ser tomada baseado numa condição, que o usuário possa digitar alguma coisa e, baseado no que ele digitou, você vai tomar uma decisão para onde o teu programa deve seguir, certo? Então, ele é dividido aí em três partes: simples, composta e múltipla escolha. E a primeira parte, que é a simples, é sobre a estrutura do se, tá? Na estrutura do se, ele tem uma condição. Nesta condição, ele só vai sair verdadeiro ou falso, certo? Então, como é que funciona? Se esta condição daqui, esta condição, o resultado dela for verdadeiro, for verdade, ele faz o que está abaixo do se. Se esta condição for falsa, ele faz o que está no se não. Como sim, professor? Como é que funciona isso? Vamos a esse exemplo, para a gente entender um pouco mais. Digamos que o valor de 1 seja 2 e o valor de 2 seja 0. Aí na condição 2 é maior do que 0, verdade. Então ele executa o que está aqui, certo? Então executa o que está logo abaixo do se. Então o que vai aparecer na tela é o valor 1 é maior. Sendo que se o valor 2 fosse 10, então 2 é maior do que 10, falso. Então ele vem aqui e faz o que está no se não. E aí vai aparecer na tela o valor 1 não é o maior, né? Ou a mensagem poderia ser o valor 2 é maior, né? Isso aqui vai a critério do programador de como ele quer exibir a mensagem para o usuário na tela, certo? Então, um exemplo aqui, um exercício aí para vocês desenvolverem. Então, faça um programa que peça ao usuário 2 números inteiros. Olha o detalhe, tá? Inteiro. Então, a declaração, como a gente viu nas outras aulas, se não assistiu aí, não está lembrado, volta lá, assiste as aulas, tá? Para poder a gente ver quais são os tipos de variáveis para você declarar de forma correta. Então, tem que ser inteiro, onde você deverá somar os 2 números, né, que o usuário informou, e avaliar a seguinte condição: se o valor for maior que 100, ou seja, se a soma desses 2 números forem maior do que 100, o que é que vai acontecer? Você vai diminuir 10. Então, digamos que deu 110. O usuário digitou 50 e 60, deu 110. Como passou de 100, foi maior do que 100, ele vai fazer o quê? Diminuir 10. Então, ele vai pegar o valor que foi digitado, a soma desses valores, diminuir 10 e imprimir na tela esse resultado, que será 100. Então, se porventura não der maior do que 100, ele simplesmente imprime a soma na tela. Então, exemplo, digamos que o usuário digitou 55 e 45. A soma dá 100, não é maior do que 100. Ele não está dizendo que é maior ou igual a 100. Ele está dizendo que é maior. Se é maior a partir de 101. Tá? Como eu estou dizendo inteiro, se é a partir de 101. Então, se deu 100, ele vai dar falso, ele vai simplesmente imprimir o resultado na tela. Certo? Então, como é que seria para a gente resolver isso aí? Lembra da aula passada? Da gente fazer uma análise do que é que deve ser feito? Então,
Primeiro, o que é que eu vou entregar para o usuário? Né? O que é que eu devo fazer? São os passos de resolução e análise que você deve ter. Então, quem é a entrada? A entrada, está aqui a entrada, eu estou analisando a entrada, estou analisando a saída e estou analisando a definição do resultado. Quando eu estou analisando a entrada, pelo enunciado, devemos definir 2 números inteiros. Então, eu devo receber 2 números inteiros do usuário. Né? A saída, eu vou imprimir o resultado, se for maior que 100, diminuo 10. Se não, eu simplesmente faço o quê? Imprimo o resultado da soma. E aí, a definição de resultado seria calcular a soma dos 2 números, né, informados. Analisar o resultado para diminuir ou não antes de imprimir. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí a resolução desse exercício, mas dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer, depois você vai lá e confere se você fez tudo direitinho. Seleção composta. Quando eu venho para cá e digo, por que é composta? Porque veja que eu tenho um se dentro de um se não. Então, esse se aqui é um se mais externo. Esse aqui é o mais interno. Certo? Então, a estrutura da seleção composta é o se, condição, então, se não. Se essa condição for verdade, ele faz o que está aqui. Se for falso, isso tudo aqui está dentro deste sinal. Certo? Então, essa condição aqui for falsa, a condição 1, se isso aqui for falso, ele vai fazer isso aqui. Ele vai executar isso aqui. Como eu tenho uma outra se aqui, ele vai testar essa outra condição. Se esta condição aqui for verdade, ele faz o que está abaixo deste se. Essa parte aqui já foi, tá? Então, esse se mais interno, se isso for verdade, ele joga o comando 2, o que tiver aqui na tela. Ou executa o que está aqui. Se essa condição 2 for falsa, ele faz o que está aqui. Então, é composta por conta disso, que ele tem uma estrutura dentro da outra, certo? E aqui, como é que funciona a estrutura aqui? Se, então, se não, e para toda estrutura tem que ter um encerramento. Esse fim se aqui, ele corresponde a este aqui. Não é o fim se e tem o outro fim se por se não. O se não faz parte da estrutura do se. Ok? Então, pessoal, nesse aqui, por exemplo, eu tenho esse se aqui. Quem encerra ele é este aqui. Ele é que encerra. E este aqui, nesta condição, se for verdade, vai entrar aqui. E este se, ele fecha com este fim se. Vê que nesta opção aqui, tá? Eu não tenho o senão. Não é obrigatório eu ter o senão. Eu só vou ter o senão se eu quero utilizar a estrutura do falso para essa condição aqui. Se não me interessa o falso, eu não preciso botar o senão, como está aqui nessa estrutura daqui. Então, vamos ao exemplo para vocês entenderem melhor. Faça um programa, né, que peça ao usuário que informe uma letra, né, referente ao sexo. Né? Então, se o sexo for feminino, ele vai digitar a letra F. Se for masculino, ele vai digitar M. Escreva uma mensagem informando aí para o usuário qual foi o sexo que ele escolheu. Então, por exemplo, se ele digitou F, você vai imprimir uma mensagem na tela dizendo o sexo que você escolheu, que definiu, foi o feminino. Se eu digitar M,
ele vai dizer que o sexo foi o masculino. E se ele digitar qualquer outra coisa, ele vai dizer que da próxima vez digite uma opção válida. Ou digite certo da próxima vez, como está a mensagem aí. Tá? Como está essa mensagem daqui. Então, vocês têm que fazer o código para atender esta demanda daqui. Então, como é que seria? Primeiro passo é definir que são o resultado. A definição do resultado é o quê? Verificar a letra informada. A saída, imprimir a mensagem sexo e uma mensagem de erro, que ele digitou errado. Né? E a entrada é solicitar a pessoa que digite um tipo caractere. Então, veja, o tipo é importante. Letras são caracteres. Então, na descrição da aula eu vou colocar também um possível resultado sobre isso. Não quer dizer que a forma que eu vou deixar para vocês é a correta. Chegamos, por fim, na seleção de múltipla escolha. Por coincidência, o nome da estrutura é escolha, certo? Então, múltipla escolha, a gente vai entender o porquê que é escolha. Mas a gente precisa também entender que é o seguinte, o tipo de variável, quando eu for declarar, tem que ser do tipo inteiro ou do tipo caractere. O comando escolha é muito utilizado quando oferecemos várias opções ao usuário, deixando que ele escolha um valor dentre os valores disponíveis. Exemplo, eu quero que ele digite a sigla de do estado do Brasil. Então, ele digitou lá PE, Pernambuco. E aí, quando ele digitou PE, deu Enter, ele armazenou. Na minha estrutura, eu vou estar verificando qual região a sigla PE faz parte. A principal vantagem aí deste comando, do escolha, é que evita que você use uma série de sys. Se você imaginar aí como é que seria a solução para esse problema, eu teria que fazer uma verificação comparando, né, de estado por estado, para poder saber se ele está naquela região ou não. A desvantagem aí, frente à estrutura do C, é que tem que ser somente do tipo inteiro ou caractere. Se eu precisar usar real ou lógico, eu não posso usar o escolha, eu tenho que usar o se para tomada de decisão. A sintaxe do comando, como é que funciona a sintaxe do comando escolha? Né? Escolha, eu vou ter o nome de uma variável aqui. E aí o raciocínio é mais ou menos o seguinte. Caso o usuário digitou A, por exemplo, ele vai rodar esses comandos. Caso o usuário digitou B, ele vai rodar esses comandos. E assim vai, até não acabar as possibilidades. Se acabou as possibilidades, e se ele digitou outras coisas, ele vem para cá, para outros casos. Ou seja, o que ele verifica que está nessa variável não se encaixar em nenhuma dos casos, ele entra em outros ou outro caso, que ele roda esse comando aqui, esse bloco de comando que você colocar. Então, ele faz uma verificação. Caso eu deseje assim, ó, eu imagino que se ele digitar A, que vai estar A nessa variável, ele vai executar isso aqui. Se ele digitar B, ele vai executar isto aqui. E assim por diante. E o encerramento da estrutura, que não é caso. A estrutura se chama escolha. Então, fim, escolha. Certo? Bom, aqui temos um exemplo, né? Um sistema solicitar. Você vai fazer aqui um sistemazinho, né, para solicitar 2 números inteiros. Em seguida, ele vai escolher o tipo de caractere. Se vai ser mais, menos ou multiplicação. E aí, baseado no sinal que ele digitar, ou da forma que você estruturar para ele cair nisso aqui, você pode fazer do tipo menu. Digite 1 para isso, digite 2 para subtração, digite 3 para multiplicação. Quando ele digitar 1, 2 ou 3, ele vai cair em respectivo que você definiu. Aí diz para ele lá onde é que seria. Então, cada sinal irá
representar um cálculo, deve ser feito. E imprimir o resultado na tela. Só para dar um início aí para vocês, eu vou dar um mini calculador aqui, declaração, sinal, né? Onde vai ser digitado o sinal, tipo caractere, número 1, número 2, no 1, no 2 no caso, inteiro. E aí o restante vocês desenvolvem primeiro, depois pega lá na descrição do vídeo e compara para ver se está tudo certinho aí com o de vocês. Comentários. Toda linguagem de programação permite que se insira no programa textos que não executam durante o programa. Ele serve para explicar o que está se passando, serve para dizer qual é a funcionalidade daquele trecho de código, ou daquela classe, ou daquele programa. Identificar o autor, tá? Data de criação, data de modificação. Né? Então, tudo isso que tem no texto se chama comentários. Então, explica, né? Até para você que está programando, que o programa é seu, você que está manutenção naquele programa, o que está acontecendo? Você faz 3, 5 meses, 6 meses, 1 ano que não dá manutenção naquele código. Aí você pegou o código, foi solicitado para otimizar alguma coisa, que o cliente pediu isso. Então, para você não ter que ler o trecho de código todinho, para você não ter que ler tudo de novo, o que é que acontece? Você simplesmente lê os comentários, pega o trecho de código que você quer alterar, comenta ele para você não perder e faz um novo processo de otimização. Se funcionou, ótimo. Ele já pode colocar um comentário dizendo que a partir daquele momento, aquela data, o código principal agora vai ser esse. E pode até deixar o anterior, já que não vai interferir em nada. Certo? E aí, todos que forem dar manutenção no código, fica sabendo o que está se passando. Não é para você, simplesmente só para você. Se você contratou alguém para dar manutenção nesse código, essa pessoa não perde tempo analisando o código em si. Simplesmente ela lê o comentário, ela já entende do que se passa e vai olhar de uma forma mais objetiva no código. Então, identificar trechos de código é fundamental. Comentário é fundamental em qualquer programa. Então, você pode até justificar porque usou certas técnicas de programação, utilização de classe, utilização de algum pacote no programa para poder, quem for dar manutenção depois, entender por que você usou aquilo. E aí, como é que a gente faz aí o comentário? Tá? No Visual G, a gente faz dessa forma aqui, barra, barra. Certo? Quando eu coloco barra, barra, ele é linha por linha. Se eu quero comentar 10 linhas, infelizmente no Visual G, a gente tem que colocar barra, barra, para poder ele comentar, tá? Cada linha. Já em outras linguagens, por exemplo, em Java, ele faz isso também. Você consegue botar o barra asterisco, vai lá no final da linha que você quer que seja o último momento do comentário, coloca asterisco barra e todo aquele conjunto que está entre ele fica comentado. É de uma forma mais rápida, mas aí quando você estiver programando numa linguagem aí para desenvolver aplicativos, não só estudando para lógica, vocês podem estar utilizando e devem estar utilizando os comentários a partir de agora, para poder facilitar a vida de vocês quando forem dar manutenção. Então, pessoal, muito obrigado a mais essa videoaula. Até a próxima.